E aí, gente, tudo bem? Então, a gente começa a pegar o ritmo das orações com a leitura orante da Bíblia e eu queria que vocês fizessem um exercício de aquelas orações que vocês acharem que foram interessantes, que vocês podem retomar alguma ideia, alguma frase, alguma questão que chamou mais a atenção de vocês. Vocês têm essa possibilidade de retomar essas orações no YouTube. Aqueles que quiserem, então, basta ir na página que eu sempre deixo no final dos vídeos, em que eu posto essas orações, e se vocês desejarem, retomarem para alguma reflexão, aprofundamento, ou escutar de novo aquela ideia que vocês acharem interessante, tá bom? Qualquer coisa, podem perguntar para mim, podem encaminhar alguma mensagem que a gente facilita para vocês o encaminhamento, tá bom? Vamos potencializar esses momentos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao Filho de Deus! Hosana ao Filho de Davi! Ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estais ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Está em Mateus 21, 14 a 16. Bom, Jesus está citando um salmo, citando o salmo número 8. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. A sucessão dos fatos irrita as autoridades religiosas. Jesus expulsa os vendilhões do templo e afirma a casa de seu pai como a casa de oração. E logo em seguida as crianças irrompem em louvor ao Messias. As crianças cantavam Hosana ao Filho de Davi, numa louvação que deixava claro como o sol do meio-dia que Jesus era o Messias. O louvor das crianças dizia a verdade a respeito de Jesus. As autoridades do templo perceberam que as crianças cantavam o que ouviam em suas casas. As crianças são rápidas em assimilar o que dizem seus pais e o que ouvem nas ruas. A voz das crianças é a voz das multidões. A voz das crianças é a voz do povo, Vox Populi, que clama Jesus como o Messias. A multidão não era tão explícita, porque saudar a Jesus como Messias e Rei significava criar problemas com Roma. Mas as crianças escancaram uma verdade que os adultos dissimulam. Jesus então aceita o louvor das crianças e reconhece naquela cantoria a profecia dos Salmos, as poesias sagradas de Israel a respeito do Messias que viria. O verdadeiro louvor é aquele que afirma a identidade de Deus. É a expressão vinda da boca dos adoradores a respeito de quem é o seu Deus. As crianças fazem isso muito bem. Elas nos ensinam a orar e louvar. Que mundo maravilhoso esse onde os pais ensinam aos filhos a respeito do Messias. E os filhos irrompem em canções de louvor a Jesus de Nazaré. Uma das questões que eu faço sempre aqui, questão de sublinhar, é que essas orações são um convite a uma comunhão, que independente do seu credo, da sua igreja, enfim, até da sua não fé, se você for agnóstico ou ateu, mas é um convite à comunhão. E sempre que a gente fala de comunhão, a gente leva em consideração a vida, a presença e o carisma das crianças. Se alguma coisa nos impede de nos mobilizar por um mundo melhor, que a gente tenha então a sensibilidade de olhar para as crianças. Olhar para as crianças. Talvez seus irmãos menores, talvez seus primos, talvez conhecidos, menores, crianças, que vocês olham e dizem: eu preciso entregar um mundo melhor para essa criança. Eu preciso entregar um mundo melhor para essa pessoa, para essa pessoinha. E a partir daí a gente, de forma inconsciente ou consciente, mas a gente está entrando em comunhão. Então, que nós estejamos comprometidos com as crianças, se não por um amor a um Deus, mas por amor ao mundo.
por amor a elas. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.